Olá, nós estamos aqui no Política Sem Mistério, então eu te convido para passar esse tempo com a gente aqui discutindo uma política sem qualquer mistério. E hoje eu estou aqui com a Andréia Peixoto, uma grande mulher, uma mulher empoderada, politizada, e ela vem aqui debater com a gente fatos e momentos políticos importantes, não só para o cenário de Itabuna, do Estado e também do Brasil, vamos dizer que reverberando internacionalmente. Então, é uma mulher internacional. Então, fica aqui com a gente, vamos assistir esse programa que está muito legal. Para estar tão legal, a gente tem uma outra presença muito empoderada que começa pela voz. Fala um bom dia aí, Linho. Bom dia, doutora Lisdele. Tá vendo? Compensa você assistir esse programa. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no nosso Política Sem Mistério. E a gente vai tratar de pautas que é muito importante. Aliás, nós estamos passando por uns dias muito importantes, que é a votação, né, perante o Supremo Tribunal Federal do tal orçamento secreto, né? E, além disso tudo, está em trâmite no Congresso Nacional a PEC que vai tratar do teto de gastos. São dois fatos políticos extremamente importantes que mexem aí com toda a geopolítica do Brasil, né? Vamos ver o resultado disso tudo. Então, seja bem-vindo, Andréia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Linho, muito obrigada. Seja também bem-vindo. E antes de começar aqui a nossa pauta, eu queria passar aqui para os nossos convidados de hoje fazerem considerações aí breves de quem é Andréia e quem é Linho. Andréia, eu vou começar por você, porque a gente sempre dá, às vezes, primeiro para as damas, né? Bom dia, Lisdele, bom dia, Linho. Sua voz sempre inconfundível. Andréia é uma mulher advogada, administradora de empresas, né? Sou formada em administração, bacharel em administração, formei em direito e, com muito orgulho, exerço essa profissão até hoje, né, há mais ou menos 11 anos. E é uma mulher militante, política, politizada, é uma mulher que gosta muito de estar no meio da política, né? Isso já é uma sina, né? A gente se colocar nos movimentos políticos. Uma mulher chamar de ativismo. Ativismo, exatamente, Leon. E sou ativista, sou mulher em defesa de mulheres, né? Eu acho que mulheres têm que se colocar, sim, em locais e espaços de poder. E essa é a Andréia. É uma mulher que está sempre à frente, né, de outros, mostrando o seu potencial, mostrando a sua diversidade, o seu ativismo, a sua luta. Essa é a Andréia. Que bom. As mulheres têm que ocupar mesmo esse espaço político, sim, né? E você, Linho? É lindo ver as mulheres ocupando esse espaço. Parabéns, doutora. Uhum. Bom, eu me chamo Linho Costa, eu fui radialista. Sou, né? Você não pode deixar de ser. Não. Mas eu trabalhei na Rádio Morena há 10 anos. Depois eu entrei no mercado publicitário como dono de agência de propaganda na Costa Ferro Comunicação. Fui voluntário do Grupo de Apoio à Criança com Câncer durante 15 anos, chegando a ser presidente da entidade em 2008 a 2010. Também fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social por 4 anos. E hoje estou no ramo óptico, né? Também voltei ao rádio e entrei na política. Assim como a doutora, eu também sou um ativista, né? Ativista social e ativista político. Sou da Rede Sustentabilidade. E a gente preza por política sustentável, a gente preza por boas gestões de eficiência e de eficácia. Por isso a nossa inquietude de ver um país tão rico, tão belo, uma cidade que poderia estar sendo brutalmente desenvolvida para o progresso, e a gente está nesse atraso. Exatamente porque a nossa luta é fazer com que as pessoas entendam que votar correto faz a maior diferença, né? Não é à toa que a gente está há mais de 10 anos e a população de Itabuna simplesmente estacionada em 200 mil habitantes. Então, Linho, até puxando essa palavra sua, estacionada, a estacionada Itabuna que parou, está quietinha no mesmo lugar já há muito tempo, é que a gente tem que falar que esse fato de estarmos estacionados, a gente também colhe as consequências
desse estacionamento desse município, né? E nós estamos passando o que já está virando um hábito, uma tragédia continuada, que são as chuvas nos finais de ano. Não só o município de Itabuna, vários municípios baianos, e vou dizer vários municípios brasileiros, sofrem com as consequências da chuva, né, nesse período. E parece que, Linho e André, todo ano as coisas ficam do mesmo jeito. Se repetem. Se repetem as tragédias, as consequências. Gente que ainda está se recuperando da última enchente, vem uma nova enchente e as desigualdades sociais se aprofundam, né? Eu quero falar, então, um pouco de Itabuna a respeito das chuvas e das suas consequências, né? O nível, né, do rio, ele aumentou 3 metros agora. Isso já traz consequências enormes e o aumento foi em 24 horas. Muito rápido. Muito rápido, né? E outras cidades também da região. Então, o nível do rio Cachoeiro, que corta, né, passa no centro da cidade, margeia aí vários bairros da cidade, aumentou, chegou acho que a aumentar 5,5, 3 metros, eu digo, num dia, mas aumentou 5,5 metros do normal, né, por causa da chuva que atingiu a cidade aí vem chovendo desde o mês de novembro. Então, desse total, uma elevação de 3 metros foi registrada apenas em 24 horas, que foi na quinta-feira, a última quinta-feira. E aí ficou a cidade tensa, né? Lojistas fechando o comércio mais cedo, pessoas voltando para casa mais cedo, alguns bairros ilhados, condomínios ilhados, né? Gerando aquela tensão aí em virtude do medo do novo transbordamento, né? E eu destaco aqui alguns assuntos, Linho, começando por você. Consequência ou prevenção? O que falta? Bom, uma coisa tratar das consequências ou tratar de prevenções? Tem a questão da causa e efeito. Nós temos uma responsabilidade muito grande na questão política dos governantes, que a gente sofre de casuísmo político, fisiologia, são algumas coisas que acabam atrapalhando todo o complexo da eleição, né? Então, eu tenho um excesso de pragmatismo, eu tenho uma coisa que é a compra de votos também, tudo isso atrapalha. Por quê? Porque o político que se elege, ele nunca pensa de forma estratégica, ele sempre pensa na forma de se eleger. Aí a gente acaba criando aberrações. Por exemplo, a bananeira. A bananeira é um exemplo clássico de problemas insolúveis por falta de força política. Aquele processo ali já foi. Eles já foram retirados uma vez por Fernando Gomes, mas de forma muito irresponsável, jogando lá para o bairro Nova Califórnia e para colocar as pessoas dentro de barracos, sem saneamento básico, sem nada. Errado. Mas de outras vezes já foram feitas transferências sérias. E eu lembro, quando eu era presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, que o então prefeito Azevedo, ele fez uma pesquisa perguntando: você aceita receber uma casa, um imóvel, sem precisar pagar nada por ele e sair daqui da bananeira? 70% responderam não. Então, ali é uma área invadida, a gente sabe disso. Né? Existe um problema porque a bananeira não tem comércio, as pessoas precisam atravessar para o bairro Lomanto para poder fazer as suas compras. Aí lembra daquela guerra, daquela confusão, quando o aeródromo foi reativado e as pessoas queriam passar por dentro da pista do aeroporto. Ou seja, é uma coisa relativamente fácil de resolver, mas só se resolve com pulso, com planejamento e com a participação da justiça. Um prefeito sozinho não vai conseguir fazer, ele tem que ter o Ministério Público do lado dele fazendo certo. Como é que se retira aquelas pessoas dali legalmente e dando para elas um bairro pavimentado, que ele possa ter cultura, que ele possa ter esporte, que ele possa ter a mercearia, a padaria, o mercadinho para ele fazer suas compras e até áreas de lazer? Não existe isso. Então, Itabuna, o cara invade aqui, invade ali, e prefeito e político nenhum quer mexer naquelas pessoas por medo de perder voto. Consequentemente, a gente vai criando um monstrengo. E esse monstrengo são esses desastres que são anunciados e não se faz absolutamente nada. O que a gente vê, Olinho, é que vários pontos da cidade estão se alagando. Né? A gente tem pontos de alagamento no bairro Mangabinha, no Pontalzinho, né? Em vários bairros periféricos também da cidade alagando.
A gente sabe, e isso já foi discutido diversas vezes, né, que o saneamento básico de Itabuna já não atende a malhas de saneamento básico, de esgotamento, de drenagem de água de chuva, de água potável para chegar, e a coleta de resíduo sólido, esses serviços públicos, esses instrumentos públicos já não conseguem. Então, precisa, de fato, ampliar. E a gente tem visto gestões passando, e essa pauta ela não é eleita, né? Ela não é priorizada. Outro fato também que não é priorizado é a política habitacional que você está falando aí da população ali, daqueles moradores da Rua da Bananeira, né? Então, não sendo isso, a gente fica que entra prefeito e sai prefeito, eles escolhem hoje, infelizmente, a maioria das gestões dos prefeitos, as gestões municipais, escolhe obras que são vantajosas politicamente para render voto na próxima eleição. Você acha isso, Andréia? Primeiro, concordo com você, Linho, quando você diz essa questão que é preciso que tenha um planejamento, essas águas, essa chuva, essa enxurrada, esse desabrigando essas pessoas, é preciso de um planejamento, não houve, a gente percebe isso, claramente, não houve, por exemplo, teve menos de um ano, né, vai fazer um ano agora em dezembro, que houve uma chuva, né, uma tempestade, enchente, e agora, novamente, a gente percebe que não houve um planejamento. Se não há esse planejamento, o que está faltando? O que é necessário? Quando a gente vê obras, como você bem sinalizou, obras de grande vulto, aquelas obras visíveis que, para angariar votos, a gente fala assim, e uma aí? Ponte, uma praça? Uma ponte, uma praça, algo que consegue ser visível, isso deixa de aplicar recursos para aquilo que é necessário. Que seria, a gente sabe que são situações que é força maior, caso fortuito, que foi a questão das chuvas, mas a gente precisa de um planejamento da administração. Gostei muito quando você falou, precisa de uma intervenção do Ministério Público, precisa de uma intervenção do Judiciário. Porque as pessoas ficam achando que o problema é só do prefeito ou do político, e não é. E não é. Exatamente. Então, precisa que seja mobilizado todas as autoridades, seja do Judiciário, do Ministério Público, e tirar essas pessoas dali, porque não tem como mais. Infelizmente, elas podem ter problemas muito piores e até morrer. Exato. Então, se estiverem naquela localidade. Então, salvo engano, teve um orçamento para que se construísse novas casas. Teve, muitas pessoas foram retiradas. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Porque é um assunto que sempre me chamou a atenção. E quando eu estava na Rádio Difusora, no programa, era um assunto que eu debatia muito. Principalmente quando teve aquele problema, que o Coronel Santana era secretário do Sestran, se eu não me engano. Isso. E houve uma grande briga lá, porque as pessoas queriam atravessar o aeródromo. E aí, doutora, foi engraçado. Um rapaz ligou para mim falando, né, que eles estão lá largados, é fulano de tal. Não vou dizer o nome dele não, para não ficar chato aqui. Sim. Só que aí como eu fui presidente do conselho, eu sabia desses assuntos, eu fui à assistência social e perguntei sobre o problema e sobre a denúncia do rapaz. Aí ela me pergunta, foi fulano de tal, ele recebeu uma casa, a filha recebeu uma casa, o irmão recebeu uma casa, e ele volta. E ele volta e começa a falar mal da gente como se nada disso tivesse acontecido. Sim. Então, é um problema realmente de depois que essas pessoas estão abrigadas, me desculpe, mas tem que passar um trator ali e derrubar tudo. E chamar a Marinha para tomar conta daqueles espaço. Eu vou entrar com uma pimenta nessa discussão. Um pinga-fogo antecipado. Um pinga-fogo antecipado. Porque fazer política, as pessoas pensam que é algo muito simples, mas política pública é algo complexo, né? Nenhuma política ela é feita só de uma interface. São várias interfaces que têm que ser mobilizadas para se alcançar um resultado. Tirar uma família da Rua da Bananeira, por conta que ali é uma área ambientalmente frágil, que toda vez que o rio elevar, aquela família estará sendo mobilizada a sair daquele local.
não é fácil. Eu vou pegar exemplo, só para aqui ver a gente discutir a complexidade desse assunto, porque não basta você criar um conjunto habitacional e colocar aquela família naquele conjunto habitacional, que há um grande risco dela não permanecer nesse local e voltar para a área vulnerável. Exatamente. Né? O que acontece? Vamos pegar, por exemplo, Jubiabá, São José, esses conjuntos habitacionais que contemplaram diversas famílias, tirando também de áreas ambientalmente frágeis. Quais são os instrumentos públicos que tem no entorno desses conjuntos habitacionais? Zero. Zero. Né? Você não tem uma escola, você não tem um posto de saúde, você não tem uma creche, você não tem comércio, localidade pra você não tem centros médicos. É uma irresponsabilidade da forma que é feita. Então você coloca a pessoa lá a 15 quilômetros, quase como fazendo jogada, uma remessa. né? Jogada. Né? Faz uma remessa daquela pessoa. O adolescente, aquela criança, ela vai ser coabitada facilmente pelo tráfico de droga. Exatamente. Tanto é que o tráfico de droga tem domínio enorme, até de gestões administrativas dentro desses locais. E ali ela não vai suportar, porque ela não vai suportar. E sem falar que ela não vai conseguir pagar, às vezes, as contas. Sim. Porque lá na Bananeira, na rua, às vezes ela tem o gato 1, o gato 2, o gato 3, né? E ela não vai suportar pagar a despesa. Então, eu mesmo, como profissional da segurança pública, eu já colecionei diversas histórias de adolescentes que não conseguia mais ir para a escola, acabou no tráfico de droga e acabou morto em conflito. Eu tive em diversos também, conflitos que é inerente ao tráfico de droga. Então, não é tão simples, não é uma política que intimida os gestores públicos, porque eles sabem que uma política dessa não tem como se fazer de forma qualquer e são políticas caras. Mas eu quero colocar outra, já passando a bola para você, Lin, depois para a Andréia, a respeito desse comentário que não é uma política fácil. Eu quero já colocar outro ingrediente, que é o fisiologismo nesse tempo das chuvas. Né? Será que os políticos não ficam satisfeitos porque caiu a chuva, tirou a população, ele abre um baú, tira um colchão e começa o selfies. Né? E eu tive notícias que muitas famílias não quiseram ir para os abrigos. Será que as pessoas são instrumentalizadas nessa época? As pessoas são instrumentalizadas. A questão das redes sociais potencializou isso, mesmo porque se faz uma crítica muito errada com relação ao gestor público. Só que essa crítica é assim, doutora Andréa é prefeita. Aí eu sou vereador e eu quero ser prefeito. Como é que começa a fazer? Eu começo a dizer que choveu. Você está vendo a doutora aqui? Ela não está pegando na lama. Ela não está aqui cavando buraco. Essa crítica, que é uma crítica piegues, que é uma crítica trash, totalmente lixo, vai ser jogada contra mim quando eu conseguir o cargo. Exato. E aí fica esse ciclo medonho de pessoas chegando ao poder, fazendo críticas. Só que é uma crítica fácil de fazer e de entender. É a linguagem do povo. Aí está nosso problema. Nosso problema está lá atrás, na educação, na falta de estrutura dos bairros. Todos os bairros deveriam ter saneamento básico, ruas asfaltadas, creches, escolas de teatro, quadras poliesportivas, campos de futebol, esporte, teatro, música, eventos culturais. Só assim para a gente acabar com a miséria. É acabando com a miséria que a gente tira da mão desses políticos mal formados a possibilidade de conseguir ganhar voto desse jeito, dessa forma, porque ele só trata o efeito e nunca a causa. E isso sai muito caro para a gente. Porque, como eu disse, fica criando esses monstrengos, a pessoa vai lá, invade uma área, ninguém tira, logo vem a justiça e manda a Coelba ligar a energia, pronto. Quando isso acontece, virou bairro. Aí nós temos agora uma outra coisa para resolver, que é aquele entorno da rotatória ali, perto daquela famosa churrascaria, não é? As pessoas chegaram ali, foram chegando, 1, 2, 3, e aí como é que tira agora? Se tirar, vai ser aquela situação, eu vou ser um carrasco. Se eu sou prefeito de uma cidade, eu vou tirar aquelas pessoas dali, mesmo que seja para o bem delas, porque uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte, a população, eu sempre faço essa correlação, a população, o gestor público
estadista, de planejamento, como foi o Baldo Dantas, que o nosso único planejamento que Itabuna tem ainda, né, o plano diretório, ainda é o de Ubaldo Dantas. Itabuna não tem centro industrial, tem apenas no Jaçanã e a Trefil lá na Nova Itabuna. Nós não temos centro de distribuição. Itabuna é atravessada por uma BR chamada 101, que é fantástica. Então, não entende que fundamentalmente, o seu PIB é serviço, e com base nisso deveria ser focado em serviço. Tem um livro do professor Elson Cedro Mira, que é um professor de economia na UESC. Eu fui aluna dele. Eu fui aluna. Aonde ele revela uma coisa fantástica. Qual a representação do cacau no PIB de Itabuna? Aí todo mundo fala 60%, 70%, 3,5%. Eu tive essa aula com ele. Meu Deus do céu. E aí o investimento é só para o cacau? Não, o investimento tem que ser no serviço. E como é que faz a reorganização urbana? Ou seja, Itabuna é uma cidade que vem aos trancos e barrancos, doutora. Eu sei. Passando por cima. É uma cidade que tem muita força ainda para crescer, mas Muita. poderia estar muito melhor se nós tivéssemos políticos que não focassem nessa crítica medonha, fácil de se acusar, entender, né? De não acusar, explicam né? as coisas direito, porque a população é assim, infelizmente. Ela capta logo aquilo que é mais fácil. E o mais fácil é isso, fazer selfie, Crítica. todo molhado, como se tivesse aqui, eu sou vereador, eu estou lutando por vocês, quando, na verdade, não vai no bairro uma vez por semana para saber como é que estão as demandas. Não tem uma equipe, né? Não tem uma equipe para ver isso. Né? Simplesmente compra voto, que a gente sabe que compra mesmo. Sim. Né? Eu falando com um policial amigo meu, ele falou, Linho, a coisa mais difícil do mundo é você provar uma compra de votos, porque a justiça pede que o cara seja pego em flagrante e o cara que mandou ele comprar aqueles votos difícil. ou fazer boca de urna, tem que estar ali também, não é possível. André, e você, o que você acha? Primeiro, concordo com você, Linho, quando você diz dessa questão de críticas, tem que ter, tem. Agora, é preciso que essas críticas não sejam apenas em selfie, não seja apenas criticar por criticar. Ou ficar filmando buraco. Filmar buraco, ou chuvas que está caindo, e ficar no meio da chuva e dizer, eu estou capa aqui. de chuva. Capa de chuva. Não, o que eu entendo é a administração pública tem dificuldade? Tem também. Tem muita dificuldade. A gente precisa também que tenha o apoio do judiciário para que faça alguma coisa para o bem dessas pessoas, dessas pessoas que estão ali à margem, de ribeirinhos, né, ali à margem, porque é para o bem. Se tem uma intervenção do Ministério Público, tem uma intervenção do Judiciário e tira essas pessoas de lá e levam para um bairro, né, e montam uma casa e deixa estruturado. Agora, desde que tenha saúde naquela localidade, que tenha o saneamento básico, porque a gente precisa ali naquela localidade educação, porque a gente sabe que a educação é a veia, né, a base. Para essas pessoas, a gente precisa que essas pessoas sejam educadas, que vejam o futuro, né? O futuro delas. Então, o que a gente compreende é que não é simples você só tirar essas pessoas e botar no bairro e jogar, como você bem falou, doutora, colocar lá como se fosse nada. Jogar essas pessoas, sim, mas que dê estrutura para que elas se mantenham ali, porque senão elas vão voltar. Se volta a chuva novamente, vai ter o mesmo problema no ano que vem, vai ser um ciclo vicioso, né, e que a gente vai ver saindo e voltando e não resolve. Amplia a desigualdade. Mas vamos mudar de pauta, que de certa forma não muda muito a pauta, porque uma coisa interliga Só uma coisa, outra. doutora, a senhora mostrou aí uma foto de uma briga que está acontecendo em relação às baronesas. Eu queria só falar uma coisa sobre isso. Vamos falar sobre isso rapidinho. Primeira coisa, a culpa da baronesa não é nossa ou não é só nossa. Sim. O rio é grande e elas vêm de lá de cima. Mas tem um atenuante aqui que é muito importante e que aí a culpa é nossa. Itabuna não trata o seu esgoto. E a baronesa, até onde eu sei, ela tem uma relação muito grande com a água poluída. Com a água poluída. Ela só nasce, ela brota, ela cresce por conta desta poluição. Então, Itabuna tem que fazer o seu dever de casa. Uma coisa que ninguém fala, mas a Imasa perde por mês, eu acredito que 50% da sua taxa de esgoto. É só para muito dinheiro. Os nossos ouvintes e telespectadores saberem o que está acontecendo, é porque o nosso produtor saiu na internet, não foi? Numa rede social,
que gerou um conflito agora, recente, entre os municípios de Itabuna e Ilhéus, porque Ilhéus diz que não quer mais receber a baronesa de Itabuna. Imagina. Agora, existem várias coisas, né? A baronesa vai pelo Rio. Mas, de certa forma, o pessoal de Ilhéus tem algumas razões nessa história, né? Tem sim. Porque, como o Linho está explicando aí, né? Se a gente não trata a baronesa ou não retira a baronesa, que o problema da baronesa também não é propriamente de Itabuna, né? Porque essa baronesa está vindo lá da represa de Itapé, que está acumulada, porque ali em cima, né, ela se acumula na parte superior da barragem, e dos efluentes que vão chegar em Itabuna, que tem uma bacia mais limpa, a água vem mais limpa, mas da água suja, que ela é propícia da água suja, da água mais poluída, ela está chegando em Itabuna, e, de certa forma, a conta está no colo de Ilhéus, né? E que, de certa forma, prejudica o turismo, porque é época do turismo. E a gente fica com uma imagem ruim em relação aos ilhéenses, aos papacocos. Os papajaca, né? Com papacô é assim, que dizem. Então, eu queria fazer uma conta, porque isso foi uma decisão da Justiça, através, se eu não me engano, pode me corrigir se eu estiver errado, do promotor Inocêncio, na época, em que ele entrou com uma ação e o juiz determinou. A taxa de esgoto de Itabuna, ela é de 42% ou 43%. Me corrija também se eu estiver errado, por favor. Ou seja, a gente perde 50% da taxa de esgoto por mês e não trata o esgoto. O município de Itabuna, a gestão da EMASA, prefere perder 50% da sua taxa de esgoto, mas não trata não esgoto. Recupera o rio, não faz aquilo que deveria fazer, doutora. Ainda precisa de intervenção. Precisa de intervenção da administração pública, do judiciário, precisa de intervenção para que haja realmente esse valor que é da taxa ser realmente aplicado. Porque a taxa normal que a Embasa cobra é de 80% ou 85%. A de Itabuna está sendo 40% ou 43%. Sim. Agora, se o pessoal de Ilhéus tivesse como devolver a baronesa, eles estariam devolvendo a baronesa. Com certeza. Estaria devolvendo a baronesa, toma seu pacote de volta. Trazia de caçamba e jogava no cinquentenário. É verdade, né? Tome aí seu pacote. Bom, vamos lá, vamos passar para a pauta 2, que tudo tem a ver com orçamento. Nós chegamos num final de ano de gestão de governo federal com o país, a gente falou estacionado, então eu vou utilizar uma segunda palavra aqui que é sinônima, parado, um governo federal parado. Sim. Uma administração federal parada. Parada na saúde, parada na educação, parada no meio ambiente, os passaportes. Então, nós tivemos outro bloqueio nas universidades, né? Tá ali a minha produtora Mirim, né? Preocupada porque ela estuda numa universidade aqui na Universidade do Sul da Bahia, a UFSB. A UFSB. E federal. Uma federal, então o campus dela sofre diretamente. Todas né? as federais estão sofrendo. Sem saber como que vai pagar contas da administração, do tipo água, insumos, materiais administrativos e segurança e tudo mais. Na saúde, porque não tem dinheiro agora para pagar no MEC os médicos residentes, não tem dinheiro para pagar os bolsistas, né? A Polícia Federal teve uma recente crise que não estava conseguindo emitir os passaportes, o IBAMA colapsou, parou totalmente, e esse bando de bloqueios que parou a administração federal, né, e outras áreas aí do governo federal. Então, o governo federal bloqueado, Andréia. Vou começar com você. Governo federal bloqueado. Agora eu vou jogar um ingrediente aí. Você tem notícias, que eu tive notícias, eu pesquisei a respeito disso, nós tivemos uma arrecadação recorde no mês de outubro. E no acumulado de 1 trilhão. Quer dizer, tem dinheiro, mas tem bloqueio. Que administração é esta? Coisa louca. Primeiro que a gente não consegue entender que existe o dinheiro, mas não é aplicado. Ou houve o bloqueio e você não pode mexer nesse bloqueio. E por
quê? E por que há esse bloqueio? É. Alguma coisa está errada. O que a gente Né? sabe que é o teto, né? Sim. Tale do teto Sim. de gasto. Que é o vilão. Sim. O que a gente fica muito preocupado é que os investimentos não são relocados, não são exatamente investidos no que se deve. Então, isso gera um desconforto. Primeiro, em razão da transparência, que não há transparência nos recursos que são aplicados. Isso dificulta, né? Então, o que se coloca pelo Congresso é que há um orçamento, que há um valor, mas houve o bloqueio. E por que há um bloqueio se não há uma transparência nesses recursos? Porque não existe um cuidado de investir no que se deve. Então, se houve um bloqueio, houve necessário para que haja uma transparência naquilo que está se investindo, que haja realmente os seus devidos repasses, o que não houve, um governo totalmente apático, eu digo assim, apático, um governo que não... Mal administrado. Uma péssima administração. Uma péssima administração. A gente torce que agora venha um novo governo e um governo com outro olhar, né, com mais investimentos, com mais olhar para a população, com saúde, segurança, inclusive. Nós estamos aí vivendo um país totalmente violento, Linho, violento em todos os sentidos, e a gente vê isso se dá por conta de um governo que não houve uma preparação, não houve uma projeção, não houve um cuidado. E isso é necessário que a gente tenha um olhar diferente. A gente precisa agora ter um olhar de povo, as pessoas precisam de elementos que devem existir, né? Que devem existir. Saúde, educação, segurança, meio ambiente. A gente está vivendo momentos difíceis, muito difíceis. E isso, não digo só a nível nacional, é a nível estadual e municipal. Muitas crianças passando fome, Passando fome demais. Eu vou passar a palavra para você, Lima, eu já passo com um novo ingrediente. Você sabe que eu gosto de apimentar a conversa, né? Eu vejo que toda essa situação desses cortes de orçamento, ele tem duas variantes muito importantes, que é o teto de gasto e o outro, orçamento secreto. E, aliás, Itabuna está recebendo 1.700.000, saiu no Diário Oficial, de orçamento secreto. Você falou de uma rotatória aí que tem que ser feita e foi direcionado esse dinheiro para o quilômetro 503 da BR-101 para a reconstrução de um trecho aqui na cidade. E aí eu coloco, essa administração que se finda agora, ela tem essas duas marcas. Os bloqueios, a defasagem em várias áreas sociais que estão precárias, aumentando a desigualdade social, em virtude de dois elementos, o teto de gasto e o orçamento secreto. Eu já te passo a palavra, Linho, sobre a perspectiva do orçamento secreto. O orçamento secreto, antes para a gente abrir aqui a conversa a respeito disso, é um dinheiro que é passado para um parlamentar, né, que é procurado muitas vezes pelos prefeitos, né, e que esse dinheiro é via Congresso que acaba chegando no município. Então, o certo, se a gente for pensar na lógica do dinheiro que chega no município, o ideal é que se passe pelos ministérios, porque sim, quando o dinheiro passa pelo ministério, ele ganha a marca dos projetos do governo federal, os projetos que deverão ser implementados com base em indicadores. Quando ele vai via orçamento secreto, ele vai com base em indicadores, não, ele vai via base intenções e oportunismo político. Para você ter ideia, eu vi um caso de um município que um deputado ligado ao prefeito construiu uma quadra poliesportiva de um lado da rua. E o seu opositor político construiu uma outra quadra poliesportiva do outro lado da rua. Então, essas emendas secretas, do orçamento secreto, elas acabam sendo viabilizadas, instrumentalizadas, direcionadas conforme o oportunismo político daquele prefeito, daquele deputado, mas não pensando numa conjuntura que a gente viu que política não é fácil, política pública não é fácil de fazer.
acaba sendo direcionado a, a uma obra que vai dar visibilidade eleitoral a ele. Você concorda comigo, Elinho? Se Concordo discordar plenamente. Foi uma pimenta, viu? Aí você sabe que foi uma pimenta, bem pimenta. Concordo plenamente. Seguindo aquela linha de fazer com que as pessoas raciocinem, vamos fazer as perguntas. É certo uma política em que a senhora é a presidente ou presidenta e eu sou o deputado? E a senhora fica refém de mim e eu refém da senhora? Óbvio que não. Então, nesse sentido, como é que funcionava as chamadas emendas? Né? O governo federal tem uma verba que é destinada ao Congresso, cada deputado tem direito a alguns milhões de reais por ano para levar para seus redutos eleitorais, seus municípios eleitorais, aquele dinheiro, aquela verba que ajuda de algum jeito, de alguma forma. Mas a gente sabe que isso é feito apenas para fazer com que fortaleça-se o casuísmo político. Né? Eu tenho até esse texto aqui, ó, que vem do assistencialismo, clientelismo, fisiologismo e excesso de pragmatismo. Esse é o grande problema da atual conjuntura. Então, o que foi que o Congresso fez? Epa, eu não quero mais ficar refém do presidente. Então, vamos criar aqui o orçamento secreto e essa grana toda vem para a nossa mão para a gente usar como quiser. Aí tem lá um município do Maranhão que a verba que foi para lá e a justificativa foram extração de dentes. Então, se para a quantidade da verba que foi, para cada extração de dente, teria que ter extraído 14 dentes de cada morador, inclusive os recém-nascidos. Seria uma cidade de banguelos. Então, todo mundo tomando sopa. É a hora, doutoras, que o direito tem que fazer jus ao nome. O direito não pode perder a guerra contra os corruptos, contra as más gestões. O Supremo está sendo muito acionado porque esse casuísmo político, esse excesso de pragmatismo, de clientelismo, de fisiologismo, é o que as pessoas fazem com a política. Você acha que nós estamos vivendo uma época disso? Entrou em alta isso? Totalmente, totalmente. Se não fosse o abuso dos políticos, o Supremo ninguém lembrava que existia. Claro. Entendeu? Você chega para um bolsonarista e diga, olha, Lula foi preso e quem votou a favor da prisão dele foi Fachin, Rosa Weber, Alexandre de Moraes e Lula foi preso. E saiu do pleito de 2018, deixando tudo aberto para Bolsonaro, porque já em 2018 Bolsonaro não ganharia de Lula. Não. Então, o STF aí 5 anos depois, o STF diz, olha, Moro é suspeito e também não é o juiz do caso. Caramba, com 5 anos de atraso, e ficou hoje os bolsonaristas detonando o STF. Foi o STF que também deu o foro privilegiado retroativo a Flávio Bolsonaro. Isso nunca aconteceu no colegiado. Imagine aí, ele era deputado estadual e teve foro privilegiado porque virou senador. Só que o crime aconteceu quando ele era deputado. O Congresso, o STF deu, por isso, inclusive, que a família Bolsonaro destruiu a CPI da Lava Toga, que foi aquele racha que houve entre o finado Major Olímpio e o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro, que o Major Olímpio tem um vídeo que ele fala aí no Google, só que você mostra essas coisas aos bolsonaristas e eles ficam assim, não, isso não aconteceu, isso é montagem. Isso é fake. Isso é fake news. Ou seja, nós estamos vivendo a era da pós-verdade e o empoderamento da ignorância, capitaneada e presidida pelo presidente Bolsonaro, desculpe a redundância, é o que faz essas pessoas fazerem isso hoje. Antigamente, a gente estava conversando aqui, uma pessoa tinha medo de conversar com alguém caso ele não tivesse conhecimento daquela matéria. Hoje não. Hoje a pessoa diz na sua cara que você é um mentiroso, que a ciência não presta, que a vacina não presta. Né? Olha a questão dos liberais que ficam dizendo que o governo tem que ser enxuto e coisa e tal, isso e aquilo. Aí vem a pandemia. Aí estava uma discussão de Ciro Gomes com o dono da Riachuelo, né? Acho que, se não me engano, é o Flávio Rocha. Aí o Flávio Rocha fala assim, é a iniciativa privada e as vacinas. Aí Ciro Gomes olha assim, 2 bilhões de dólares do governo americano. Foram para a conta da Pfizer. Ou seja, se não fosse esses 2 bilhões de dólares do governo americano na conta da Pfizer, a vacina não teria sido feita. Mais uma vez, é o Estado que salva a população e salva a economia. Aliás, então, até voltando para o assunto do orçamento secreto, né, e dos bloqueios, que é a marca desse final de administração do governo federal,
tá tudo bloqueado, né, para todo lado, não sai dinheiro para lugar nenhum, mesmo tendo uma arrecadação recorde, né, entre impostos e contribuições, né, acho que 2 ou 3, 4 bilhões e 1 trilhão no acumulado, né, então teria dinheiro para estar liberando. Não houve previsão de vacinas. Né? O governo federal não fez o planejamento de vacinas para 2023. Olha, mas isso a gente está falando há muito tempo. O governo não estava passando os dados da vacinação e da Covid. Precisou um grupo de veículos de comunicação fazer uma associação entre eles para conseguirem dar os dados reais. Então, a transparência foi tirada totalmente. E com relação ao orçamento, descobriu-se agora que o problema não é o orçamento de 2023. O problema, doutora, como a senhora falou aí, ó, da faculdade, já está sendo o orçamento de 2022. 2022. Já não tem dinheiro para pagar a conta de água das faculdades, a conta de energia e de internet. Bom, os fatos... Seja, a próxima gestão vai estar com problemas. Então, daquilo que a senhora falou, doutora, o que existe, inclusive eu dou risada quando alguém chega e diz, o Paulo Guedes, o maior economista do mundo. Eu fico, porque ele tem um superávit. Aí você tenta explicar, olha o superávit dele aqui, ó. Ciências e tecnologias, 90% menos no orçamento. Educação, bilhões e bilhões menos no orçamento. Como é que não tem superávit? Então a informação que a senhora deu é uma informação falsa, não porque a senhora está divulgando informação falsa, mas é o que o governo está passando para a gente, uma informação falsa. Não há superávit, pelo contrário, porque é fácil eu cortar 90% da verba do MEC e dizer que tive superávit. Que superávit é esse, né? Todo mundo na penúria e isso não nada funciona. Nada funciona, as demandas da população não funcionam, o funcionamento público não funciona. Bom, diante desse cenário de fake superávit, né? Vamos falar assim, de um fake superávit, a gente está passando dias que são extremamente importantes. A gente chama a atenção que a população acompanhe, né? Inicia no Supremo Tribunal Federal o julgamento desse orçamento secreto, que inclusive Rosa Weber já suspendeu o pagamento desse orçamento secreto, né? Partidos como PV, PSOL, né? Outros aí, uns 3 ou 4 partidos entraram com ação direta de inconstitucionalidade, alegando a inconstitucionalidade. O Congresso está tenso, né? Porque ele não quer perder esse orçamento secreto, eles já recuaram. Bom, para a gente manter esse orçamento secreto que beneficia os parlamentares, de certa forma, os redutos políticos, eles disseram, não, vamos dar mais transparência, vamos aliar o orçamento secreto a projetos do governo federal, não vamos perder um pouco dessa discricionariedade, mas vamos ficar ainda com essa moeda de troca. Então, entre em cena esta semana, entre em cena esse dia o Congresso, para tentar, olha, Supremo, peraí, não vá julgar totalmente inconstitucional, não, porque a gente tem uma contraproposta. Será que dá para a gente continuar funcionando desse jeito? E outra coisa que preocupa, que de certa forma, né, o Supremo julgando inconstitucional esse orçamento secreto, reverbera ali nas negociatas do PT, né, do governo Lula, com o Congresso Nacional, porque ele precisa manter, é o que você disse, vamos tentar, doutora, você, como é que a gente faz, né? De certa forma, o resultado do STF... Na verdade, virou uma barganha, né? Uma barganha que existe há muitos anos. Para que haja, né? Agora, não esse controle, né? Esse controle do Congresso. Sabe qual é a nossa culpa? Lembra do plebiscito entre presidencialismo e parlamentarismo? Vocês votaram em quê? Presidencialismo, eu confesso eu também. Hoje eu não votaria mais. Eu não votaria mais, porque o presidencialismo por coalizão é o que levou o Brasil a essa situação. Exatamente. Até rimou. Há um assunto bacana que foi mal divulgado, mal apresentado e o povo caiu. E observe como o povo cai. Porque hoje você vê pessoas com a lanterna na cabeça, fazendo sinal lá para cima, para ver ajuda de extraterrestre. Então, uma pessoa que acredita nisso, assistiu muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo e não conseguiu tirar a Emília e o Visconde de Sabugosa da cabeça. É verdade. Porque eu entender, né? Gente, cantar o hino nacional para um pneu
É um absurdo. E eles estão lá até hoje, né? Até hoje. Na porta do E aí o Exército. cara vai lá, eu fiz até uma brincadeira, né? Porque se você observar na Copa do Mundo, todas as vezes que uma pessoa é focada, que ela se vê no placar, ao invés dela olhar para a lente e fazer um sinal bacana, não, ela vai olhar para o placar. Só que quando ela olha para o placar, ela vira as costas para a lente. Aí nesse instante, a câmera corta e bota outra imagem. Mas tem a O único música. que não fez isso foi Eduardo Bolsonaro. Quando ele viu a lente, ele botou a cara na lente. E aí todo mundo vê. Aí fica os patriotas tomando chuva, enquanto o cara tá lá. Mas você sabe que tem a música, né? É aquela música do Paralamas. Isso, tem um cara que faz essa... Lanterna dos Afogados. Isso. Puxa aí o Tá Rio. escuro, Eu ninguém estou, me ouve. estou num lugar escuro, ninguém me ouve. Olha, você com essa voz, Linho, é melhor você cantando que nós, viu, Liz? Cante aí um pedaço. Eu não me recordo da letra, não. Tem a letra aí, produção? É Lanterna dos Afogados, gentileza. de Herbert E é Viana. exatamente o que retrata. Exatamente. Você Lugar foi- escuro. Só que ele faz uma ninguém me paródia, ouve. ele muda, né? Ele muda as letras. Estou te fica esperando. engraçado. Vê se não vai demorar. Então, aí o pessoal muda a narrativa. Não estamos aqui por conta de Eduardo Bolsonaro. Estamos aqui por conta do Brasil, coisa Bom, e tal. mas eu preciso fechar aqui. Eu sei que a pauta anda e a produção fica ali, me acenando. Vamos para o último assunto, que Vamos de lá. certa forma, Olinho, você já até comentou muito dele, né? Você sabe o que aconteceu em Itamaraju? Que os moradores precisam de uma ponte. Aí isso é né? engraçado demais. Precisaram da reconstrução de uma ponte. E aí eles acusaram o prefeito de não querer construir essa ponte. Por quê? O prefeito é bolsonarista, né? Teria recusado a realizar a obra pela população ter dado mais voto ao Lula na última eleição. Aí os moradores de Itamaraju, lá no extremo sul da Bahia, eles mesmos, por conta própria, reconstruíram a ponte, né, que foi destruída com as fortes chuvas, e os vídeos mostram eles acusando o prefeito Marcelo Angênica, do PSDB, conhecido como doutor Marcelo, de ter recusado a fazer a obra no local por motivos políticos. E aí eles registraram, fizeram um vídeo ali, esses vídeos mostrou, e eles pintaram até o L na ponte de madeira, e o morador disse que o prefeito recusou de fazer a obra e mandou os próprios padrões, vocês fazem a ponte aí, e ainda pinta o L, né, em alusão ao prefeito. E assim os moradores fizeram, reconstruíram a ponte e foram lá, ainda pintaram. Então, de certa forma, Linho, a gente vai falar até de forma resumida por nosso tempo aqui, mas você até já comentou que o bolsonarismo ainda continua norteando as decisões políticas. Está na hora de enterrar o morto, né? É bom sempre fazer um recorte no tempo com relação a isso. Até 2018, como eu disse, as pessoas que não tinham conhecimento de fato sobre algum assunto, elas evitavam falar sobre aquilo porque tinham muito medo de passar vergonha. Sim. O Bolsonaro é o cara que ele joga essa vergonha para a caça do chapéu. Ele simplesmente bate, e ele bate no peito. Então, há aí o chamado empoderamento da ignorância, que vem pela questão da pós-verdade. Gostei disso, empoderamento Eu gostei da também. ignorância. Esse aí não conhecia esse termo, eu não. também Gostei, vou viu? anotar. É uma tese que eu estou estudando, vou fazer uma monografia sobre isso, uma apresentação, mas é E nos sério. convide. Porque o que é o empoderamento? Só que o empoderamento da ignorância, ela vem no sistema que é o seguinte: primeiro você vai degradar a reputação dos veículos de comunicação. É sempre assim, a comunicação fascista, ela degrada aquela ideia, aquela pessoa, aquela imagem, aquela reputação, e depois vem com várias teorias absurdas para fazer com que as pessoas acreditem. Infelizmente, as pessoas têm uma tendência a acreditar naquilo que não presta. A verdade é essa, não é? Então, com essa formação, o que é que vem depois? Vem a situação onde Bolsonaro ganha o lastro, e aí você fica se perguntando, mas tem gente igual ao Bolsonaro? Tem. Eu conheço um médico daquele Itabuna que é fantástico, uma pessoa de um coração maravilhoso. É um cara que tem uma especialidade única em Itabuna. A gente fica até se perguntando como é que esse cara ainda está aqui. É um homem fantástico, mas tem problemas de saúde e até hoje não tomou a vacina porque é bolsonarista. Minhas tias também não tomaram vacina. Acredite, minhas tias Gente, não tomaram a vacina. e aí por conta disso, Porque Bolsonaro. por conta disso está sendo destruído um trabalho de mais de 40 anos no Brasil, que é o processo vacinal,
aonde já começa a estourar em alguns casos de poliomielite. Exatamente, Sim, voltando, né? Voltando, o que é um absurdo, o que é que o empoderamento da ignorância pode fazer. Você acha que, então, nós... o fato de termos escolhas políticas, eu, por exemplo, não votei no Bolsonaro, declaro que eu não votei no Bolsonaro. E o fato de eu declarar que eu não votei no Bolsonaro, eu ganho alguns marcadores sociais? Ganha. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu posso ser taxada de quê? Eu sempre digo que a minha... De que eu posso ser taxada? Linha, me permita só um parênteses aí. Às vezes a gente tem, muitas pessoas têm medo de declarar qual é o seu candidato. Eu evito. Eu evito. Eu evito de aonde declarar. eu posso evitar, eu evito. Eu também. Por quê? Eu posso ser chamada de uma esquerdista. Por conta daquele raciocínio raso de que quem vota em Lula é igual a Lula, quem vota em Bolsonaro é igual a Bolsonaro. Exatamente. Entendeu? Porque, olha só, em 2018, eu votei em Bolsonaro e me arrependi amargamente e virei um crítico ferrenho da figura. Como gestor público, Bolsonaro é um terror. Bolsonaro não trabalha, não faz planejamento, matou o IBAMA, matou a ciência e tecnologia, tirou os investimentos, fez populismo, disse que o Bolsa Família era populismo e fez pior do que o Lula. Então, esse processo ele é terrível nesse aspecto. Então, o estereótipo é terrível. Então, o que é que acontece? A gente fica nesse jogo e, consequentemente, você perde com isso. Né? Então, eu evito onde eu posso dizer isso. Só que tem um detalhe. A gente não pode simplesmente... E eu fico dizendo que a minha posição, o meu ativismo político é inglório. Por quê? Porque eu sempre critiquei Lula. De 2009 para cá, eu não voto mais no PT nem no segundo turno. E quando eu falo isso, as pessoas logo os petistas acham que eu sou bolsonarista. Quando eu faço a crítica ao Bolsonaro, os bolsonaristas acham que eu sou petista. Estou nessa mesma situação aí. Nem que eu filme para... Está aqui, ó, desde 2010, eu não voto mais no PT, nem no segundo turno, porque eu tenho críticas ao projeto de poder do PT. E outra, eu estou no partido que diz o seguinte, aí em 10 anos o partido vai se reunir e discutir se ele acaba, porque ele já fez o seu papel, e dá chance a outros atores, a outros ativistas políticos, que preencham aquela lacuna, porque, segundo dizem, o poder não tem lacuna. Infelizmente é verdade, o poder não tem lacuna, porque está todo mundo brigando o tempo todo ali por poder. Então, se eu estou num partido desse, claro que eu vou ser contra. Por exemplo, a indicação de Dilma foi uma indicação errada. Há muito tempo, o PT deveria indicar alguém de fora, inclusive, mas vai dizer isso para um petista? Que o presidente da República, o PT vai indicar alguém de fora do PT? Não, quem ganha a eleição somos... Então, essa arrogância do PT eu nunca gostei, como eu também não gosto da arrogância bolsonarista. Então, o meu ativismo é um ativismo inglório, porque eu não consigo agradar petistas e não consigo agradar bolsonaristas, doutora. E penso que a gente está como se estivesse assim, em cima do muro. Em cima do muro. E não é em cima do muro, nós temos outras alternativas. Bom, mas está muito legal o nosso debate, eu vou ter que encerrar, infelizmente, né? E eu gostei da palavra do empoderamento da ignorância. Essa aí eu vou gravar, viu? Porque o fato de você assumir posições políticas, né? A gente ganha marcadores sociais do tipo, ela defende bandido. Peraí. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Né? E se você é a favor de Bolsonaro, você é a favor das armas de fogo. Tem muita gente também. Não, então as pessoas estão ganhando rótula, né? O empoderamento da ignorância está levando as pessoas a ganharem rótulos sem ter determinadas posições em favor de determinadas políticas. Mas muito bom, eu fico muito feliz, já agradeço muito vocês, mas antes da gente encerrar, a gente faz aquele pinga, pinga-fogo, né? Então, eu vou começar com você, Linho. Eu vou falar alguns nomes de algumas autoridades políticas, né, que norteiam aí agora a próxima gestão. Então, vamos começar por Itabuna. Augusto Castro. Uma incógnita, eu não sei se reelege, mas, mesmo porque Itabuna prova, né? Itabuna dá e desdá. Eu acredito que Augusto Castro tem muito a melhorar. Esses 2 últimos anos, se ele não fizer uma reviravolta nesse governo, ele perde a reeleição. Eu acho que é uma administração, por enquanto, boticário. É. Maquiada, né? Bem maquiada.
A gente sabe que teve avanços em alguns pontos, mas, por exemplo, você pode trazer esse tema aqui. Existe um ginásio de esportes que começou a ser construído lá em Nova Ferrada, que está parado. Existe aquele monstrengo que está lá dentro do estádio de futebol Luiz Viana Filho. Não sei se dá para, quando você passa, você parar no semáforo, você vê uma pontinha amarela. O que é aquilo? Foi construído para quê? Com que dinheiro? E ninguém fala no assunto. Augusto Castro disse várias vezes na eleição que faria uma auditoria nas contas do ex-prefeito Fernando Gomes. E não faz. Não faz, né? Por que não faz, prefeito? Entendeu? Então, é pinga-fogo, vamos lá. Jerônimo, Andréia. Também uma incógnita. Também não sei o que vem, o que a gente espera desse governo, né? Até porque é um governo novo que está se iniciando. A gente não tem ainda uma visibilidade do que pode ser feito, mas eu acredito que a gente precisa ainda ver o seu posicionamento dentro do governo para que a gente tenha uma ideia melhor, né, dele. Presidente Lula. Um monstro da política que ganhou com uma memória afetiva, mas que indiscutivelmente é melhor que Bolsonaro. 2022. O que é, Andréia? Um fracasso. Eu vejo diante não em relação a individual, mas em termos políticos, em termos da gestão, foi um fracasso. A gente teve aí momentos de pandemia de 2020, que se permaneceu em 2021, veio crescendo agora em 2022, que a gente não esperava, pensou que já estava livre disso, e continua. Eu quero riscar esse ano da minha vida. Gente, que ano explosivo. Se for pensar, Covid, eleições, sim, Copa, é muita coisa. É muita coisa para um ano só. Não sei se vocês repararam, a Copa está passando tão rápido, o ano está passando de uma velocidade, e que chega em 2023. Vamos logo. lá, é pinga-fogo, meus queridos. Eu já tenho uma sensação diferente, doutor. Acho que é porque a questão da relatividade, porque eu sofri muito em 2022, então está demorando de acabar. Você acha? Então, a última palavra, uma palavra só, Linho, uma palavra só, 2023. Esperança. Eu acho que é essa palavra, né? E é com essa palavra que a gente encerra esse programa, já olhando, já saindo desse ano, esse ano grande, tenso, complexo, né? Que mexeu com relações, que mexeu com vidas 2022, que mexeu com a família, mexeu com o povo brasileiro, um ano que vai entrar realmente para a história do Brasil, mas a gente termina com ele um sentimento que eu acho que esse sentimento que Linho falou transborda no coração de todas as brasileiras e os brasileiros. Esperança. Muito obrigada pela tua companhia. Fique depois no nosso próximo episódio para uma política sem mistério. Sem mistério. Sem mistério. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, valeu. Gente. Obrigada, Linho. Tchau, André. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.